Obrigado, Watson. E, deixa eu falar sobre aqui, viver com esperança ao nos prepararmos para a segunda vinda de Jesus Cristo. Isso é um tema assim bem que a gente sempre tem discutido em nossas aulas, né, dominicais, nos domingos. Na verdade, eu e vocês estamos uma das partes importantes da nossa vinda aqui para essa terra é o objetivo dela é nós voltarmos, né? E voltarmos com a garantia de que a gente foi bem sucedido, que a gente se preparou, que a gente se esforçou para cumprir aquilo que nós prometemos na pré-existência, né? Então, entre outros fatores, entre outros propósitos, esse é um deles, né? Nós voltarmos. Então, nessa preparação, a gente precisa saber qual o nosso objetivo, o que eu preciso fazer, o que nós precisamos fazer, então, nessa preparação, já que Cristo ele deu muitos parâmetros, né, muitos sinais que ele voltaria. Tá? Então, essa imagem aí, ela retrata muito bem isso. Tá? Eu imagino que seja muito parecido com isso aí. Então, vamos ver alguns conceitos, algumas coisas aqui importantes. Por exemplo, quando a gente fala segunda vinda, a gente entende que ela vai marcar o início do milênio. Né? Então, desde quando se fala da vinda do Salvador, a gente já pensa. Oi, Juliana Nunes está na sala, obrigado pela presença. Maria Gomes também. Oh, legal. Deixa eu anotar esses nomes aqui, que eu não estava ainda. Deixa eu ver aqui. Carol. Fazer aqui. Quem vai ler para mim, viu? Juliana, Maria Gomes e a Carol Reis. Carol Reis, muito bem. O Alisson. Pronto. Então, alguns sinais eu quis já adiantar aqui para vocês, só para a gente fazer uma análise e um debate, tá bom? A gente já aprendeu em muitos cursos que nós já falamos sobre esses sinais aí, né? Falsos cristos, falsos profetas, guerras e rumores de guerras, fome, pestes, terremotos, iniquidade, doença desoladora, né? Violência e sinais nos céus. Tá? Então, eu pergunto para vocês: faz sentido para vocês? Vocês sentem que isso já está acontecendo nos nossos dias? O que vocês acham? Como é que vocês sentem esse momento nosso em relação a esses sinais? Para mim, acho que com certeza está acontecendo, né? Mas a gente não presta muita atenção. Tipo assim, terremoto. A gente, aqui no outro país não acontece, mas acontece em outro país, né? Então é o sinal do céu, né? E isso, as guerras também estão acontecendo, terremoto está acontecendo. E até doença, doença também, né? Como a Covid-19 também. E, e também ensinar dos falsos profetas também, né? Isso é um sinal do céu.
Então, a pessoa tem que prestar muita atenção nesse detalhe que está acontecendo. A pessoa, assim, só acredita em vento, mas ela tem que fazer a parte dela também. Muito bem, Alisson. Obrigado, é isso mesmo, né? A gente tem assistido, talvez muitas coisas aqui no nosso país não, mas em outros países, em outros continentes, sim, com mais frequência, né? Muito bem. Alguém mais queria expressar algo sobre esse ponto? Não? Bem, eu vou adiantar aqui. Isso aqui eu quis colocar em relação, só para a gente ter uma ideia. Olha esse gráfico, tá? Depois eu vou deixar isso, né, na nossa aula. A gente vê ali, ó, por exemplo, coloquei ali um círculo grande, né, toda a humanidade. Pessoas que têm um espírito celestial e obedecem à lei de Cristo. A gente entende, quando a gente pensa em sinais, a gente aprende em algumas coisas das nossas aulas, em alguns pontos que vocês já aprenderam, instituto, seminário, que haverá ressurreições, né? A primeira, a segunda, o início da primeira ressurreição, é, alguns ressuscitarão após o Salvador, né? Ele vai vir e alguns virão já com eles ressurretos, mas outros ressuscitarão depois, né? Aí tem a primeira trombeta, são seres celestiais ressurretos que estarão presentes. Então, tem essas escrituras aqui, caso vocês depois queiram dar uma pesquisada, não faz muito, tem que fazer sentido, né? Doutrina e Convênios revela muitas coisas, como isso acontecerá. Então, a vinda do Salvador ela é tão esperada que a gente precisa aprender essas coisas, porque tem a ver comigo e com vocês, né? E, e eu penso assim, eu não sei se nós viveremos 100 anos, não sei, né? Não sei também, mas a gente tem que pensar, o nosso sentimento é de eu quero estar pronto e preparado, né? Na bênção patriarcal de vocês fala exatamente dessas promessas. Vocês surgirão na manhã da primeira ressurreição. É uma bênção, é um direito. Agora, vai depender de cada um de nós, né? A gente aprende também que nesses momentos são 7 selos, e cada um selo desse já foi aberto, né? Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, né? O sétimo é onde começa aí a era milenar, que é onde o Salvador virá, ele organizará todas as coisas necessárias, certo? Então, a gente precisa também estar atento a esses pontos importantes, tá bom? Então, eu quis colocar isso aqui só para a gente ter uma base, uma ideia de onde nós estamos, tá? Essa aí, na verdade, é uma aula, não é uma aula exata como essa, mas é uma aula um pouco do Apocalipse, que a gente, né, você já deve ter assistido algumas coisas, e fala de cada selo desse que foi aberto e aonde nós estamos, né, vivenciando, tá? Então, que a gente possa buscar um pouco de conhecimento a mais daquilo que nós já aprendemos. Então, vamos ver aqui. Doutrina e Convênios, agora eu preciso da ajuda de vocês. Doutrina e Convênios 45, 34, 35, 38 a 39 nos ensina algumas coisas interessantes. Então, vamos lá, vamos dividir aqui. Cada um pode ler um versículo. O Alisson pode ler o 34, a Carol Silva pode ser o 35, a Juliana pode ler o 38 e a Maria Gomes pode ler o 39. Deixar a Carol Reis para outra leitura. Tudo ok? Então vamos lá, Tudo. Alisson. Lê o 34. Ok. Enquanto eu, Senhor, disse essas palavras aos meus discípulos, e eles se, se perturbaram. E disse-lhe
não vos perturbes, porque quando todas essas coisas acontecerem, sabereis que as promessas que vos foram feitas serão cumpridas. Bem, obrigado. Assim também será no dia em que eles virem todas essas coisas. Então saberão que a hora está próxima. Maria, consegue ler para nós, Maria? Carol Reis, consegue ler para nós? Qual é, Moisés? 29. 39, tá. Isso. E acontecerá que aquele que teme estará esperando que venha o grande dia do Senhor. Sim, os sinais da vinda do Filho do Homem. Muito bem, né? Então, ó, aí é o próprio Cristo, né? Ele ensina isso aí. Até mesmo os apóstolos, discípulos que estavam com ele, não entenderam, se perturbaram, ficaram preocupados quando ele começou a falar da vinda dele e dos sinais. Então, quando se fala de sinais, nós precisamos aprender quais são eles, né? Que já mostramos aí alguns, lógico que existem outros, mas alguns a gente deu lá no início na abertura da nossa aula, né? Então, nessa escritura aí, o conselho do Senhor para eles, para aqueles que estão preocupados com os sinais da sua vida, qual foi o conselho que ele deu? Vocês conseguem identificar aí? Foi um conselho só que ele falou. Ele falou o que ia acontecer e Ah, depois deu o conselho. o 35 que fala disso, não perturbeis, porque Isso, é isso quando aí. todas as coisas acontecem, sabeis que as promessas que vos foram feitas serão cumpridas. Aí que está dizendo totalmente que a gente não precisa se preocupar, né? Que também a gente não precisa ser totalmente preocupado, né? Ah, o Senhor está vindo, e agora? Né? Então a gente tem que fazer a nossa parte, né? Muito bem. Então, o conselho, muito bem, Watson. O conselho é esse. Não vos perturbeis. Esse mesmo conselho eu digo para vocês que está de pé para nós também, tá certo? E agora, qual é a mensagem do Salvador para os discípulos que estão preocupados com os sinais da segunda vinda? Né? Ele deu o conselho. Agora, qual é a mensagem dele? Vocês conseguem identificar nesse versículo? Uma mensagem assim central. Vamos lá, deixa eu ver quem consegue identificar aí. Podem ler com calma, tentar identificar aí. Qual é a mensagem do Salvador para eles, que estavam preocupados com os sinais? Ele fala aí, né, pelo que eu entendi, que se nós somos discípulos dele, nós vamos estar esperando a volta dele, né? Então, o que é para não se perturbar. Muito bem, Juliana, perfeito. Ou seja, a gente precisa, ao mesmo tempo que a gente não precisa se perturbar, o Senhor entende que a gente precisa conhecer os sinais, e vivenciar eles, estar atento a eles, né? Para que a gente não seja pego de surpresa, né? Para que a gente não seja pego de surpresa. Essa é a mensagem. Então, um dos propósitos da nossa vida aqui é esse, a gente vir se preparar para a gente realmente encontrar o nosso Salvador. Aqui nessa figura, nesse slide, que vocês podem ver aí, ler com calma. Vocês podem ver que aqui nós estamos retratando algumas coisas que antecederão essa vinda do Salvador, né? Iniquidade, guerras e tumultos, a gente já leu lá na frente. Mas olha só esses.
a restauração do Evangelho, o surgimento do livro de Mórmon, o Evangelho pregado a todas as pessoas do mundo. Então, gente, é a todas as pessoas do mundo. E ainda tem gente que ainda não ouviu o Evangelho restaurado, né? A vinda de Elias, os descendentes de Elei, lá no livro de Mórmon ensina sobre isso, se tornarão um grande povo e a construção da nova Jerusalém. Essas são coisas que antecederão aí, então, a vinda de Cristo, né? Então, como essas verdades aqui listadas pode ser uma mensagem de esperança? Como é que vocês enxergam isso? Como é que vocês sentem que esses acontecimentos eles são uma mensagem de esperança para nós? Quando vocês pensam nisso aí, poxa, restauração do Evangelho, né? O que mudou na minha vida? Que efeito teve a restauração? O que efeito o livro de Mórmon faz hoje na minha vida? Né? A vinda de Elias, o que isso tem a ver comigo? Em que me ajuda? Em que me contribui hoje? Vocês conseguem pensar nisso, mensurar, compartilhar algo sobre isso que vocês já têm vivido? Por exemplo, para mim, a restauração do Evangelho, eu não tenho dúvida que foi um marco na vida da minha família, na minha vida. Me deu esperança de que hoje eu acredito que sim. Eu nunca imaginei que eu estaria onde eu estou hoje, né? Vivenciando experiências dentro do templo, nunca imaginei. Menino que vivia aqui nessa rua, correndo para lá e para cá, achando que estava tudo bem, que a vida era só aquilo. E hoje eu me encontro num contexto assim muito amplo de me preocupar com o meu semelhante, de me preocupar com meus antepassados, coisas que nunca imaginei que faria sentido na minha vida hoje. Então, a restauração do Evangelho nesse tópico aí, ele me trouxe essas esperanças de que vale a pena a gente se esforçar para viver esse Evangelho restaurado, né? Então, não sei qual sentido faz para vocês, mas algum desses aqui eu acredito e tenho certeza que mexeu com a vida de vocês e mexe até hoje. Então, se alguém quiser se expressar sobre o que essas mensagens trazem de esperança para vocês, é agora. Momento é esse. Eu estava pensando aqui como a minha família foi, como minha família, eu gostei mais da coisa que o evangelho é pregado a todas as pessoas do mundo. E realmente essa palavra me vem à mente, né? Como minha família afiliou na igreja, né? Que foi através de dois missionários que, que não foram, assim, primeiramente foi a minha mãe que foi primeiro na igreja e depois a gente foi apresentar para os missionários, que é o Order Day e o Elder Acevedo. E, e como ele fala assim, que o evangelho é pregado para todas as pessoas, realmente é verdade. Isso foi uma, uma história bem marcada na minha vida, né? Até hoje eu sou aqui na igreja e eu sou muito grato também por esses dois missionários que ensinaram e batizaram a minha família. E, e eu sou muito grato mesmo. É isso. Muito bem, Alisson, obrigado. Muito bem, obrigado pela experiência.
Só nossa sala aqui, estamos chegando às 9 horas. Mais alguém? Não, vamos seguir então aqui, né? É, mas sempre lembre desses temas aqui e vocês podem revisar isso no dia a dia de vocês. O presidente Ronald Rasbandes, ele disse o seguinte para a gente sobre essa parte aqui. Eu gostaria de, então, dividir aqui com a Carol Silva e Carol Reis. Podem ler para a gente? Cada uma lê um tópico aqui. A Carol Reis pode ler o Não Importa e a Carol Silva lê o restante aí. Não importa quanta maldade e confusão existam na terra, temos a promessa, por meio de nossa fidelidade diária em Jesus Cristo, de ter a paz de Deus que excede todo entendimento. E quando Cristo vier, e todo o poder e glória, o mal, a rebelião e a injustiça vão acabar. Sim, vivemos em tempos trabalhosos, mas se permanecemos no caminho do convênio, não precisaremos temer. Eu os abençoo para que, ao fazer isso, não sejam perturbados pelos tempos em que vivemos ou pelos problemas que surgirem em seu caminho. Eu os abençoo para acreditarem nas promessas de Jesus Cristo, que Ele vive e que Ele está cuidando de nós, e que se preocupa conosco e permanece ao nosso lado. Bem, legal, né? Essa mensagem do presidente Resbanda. Então, que a gente possa realmente refletir sobre isso, né? A gente possa cada vez mais fazer as coisas valerem a pena na nossa vida, né? Vocês têm se sacrificado muito para viver o Evangelho e o Senhor sabe disso. Vocês têm deixaram e têm deixado ainda algumas coisas que todo mundo faz, que é bom, mas por vocês viverem o Evangelho, vocês trabalham o tempo de vocês, cada minuto, cada segundo, vale a pena. A nossa meta é não desperdiçar nosso tempo com coisas que não nos levarão a essa aproximação com o Salvador, né? A gente possa refletir sobre isso. Obrigado, Carol Silva e Carol Reis, pela leitura. Essa figura aqui vocês conhecem muito bem. O Senhor nos ajuda, né? Como o Senhor nos ensina, na verdade, como nos preparar para a segunda vinda. E essa figura retrata o quê? Que parábola é essa aí? Bem conhecida, é o clássico das Escrituras, né? Também. Eu acho que é as três virgens. Tá certo, são as virgens. Mas são mais, né, Wallace? Com certeza. São, são a parábola das 10 virgens, né? E essa parábola, ela ensina, o Senhor ele quis mostrar exatamente a nossa preparação através dessa parábola, né? Então, a gente não vai ler ela e não vamos também fazer essa leitura, porque a gente já conhece ela muito bem. Mas ela traz algumas mensagens que eu gostaria de analisar aqui com vocês. Uma delas é: vigiai, porque não sabereis a que hora há de vir o vosso Senhor. Tá? Precisamos preparar-nos, tanto física como espiritualmente, para os eventos proféticos para a segunda vida. Então, esse vigiai, o que nessa parábola aí, onde é que a gente consegue identificar nessa parábola das 10 virgens? E a gente precisa vigiar, a gente precisa ficar atento, a gente não precisa descuidar e muito menos relaxar por nada nessa vida. Em que momento vocês pensam, né, acho, né? Vocês pensam nessa parábola que há essa mensagem de vigiar? Vocês conseguem identificar para a gente? Quem consegue aí? Hum?
Eu vou deixar com as moças aí, porque toda hora eu tô falando aí, eu vou deixar para as moças responderem essa. Vai ser, tu vai ser um cavalheiro. Olha aí, meninas. Então, vocês entenderam a pergunta, mais ou menos? Nessa parábola, qual é a mensagem que ela traz pelas entrelinhas que a gente precisa vigiar? O que aconteceu nessa parábola que a gente aprende que as cinco delas deixaram, elas deixaram, se descuidaram e elas não entraram no banquete, não conseguiram chegar a tempo para a cerimônia do casamento. Que momento foi esse? Hum? Deixa eu ver se eu facilito um pouco. A gente aprende nessa parábola que elas adormeceram, não foi? Esse adormecer, o que seria no dia a dia de vocês? Vamos lá, nós somos. Vamos supor que a gente seja, entre elas, a gente seja. A gente pode ser as cinco, que eles falam Nécia, que se descuidaram, ou as cinco prudentes, que continuaram lá tomando conta dia a dia dos seus afazeres, das suas metas, né? No nosso dia a dia, como é que a gente pode adormecer? E a gente pode perder os sinais, a gente pode perder a entrada do dia do casamento. Como é que eu e vocês podemos adormecer nos nossos dias? Pensem com carinho sobre isso. Deixando de fazer as orações diárias, né? Professor, a gente acaba se afastando, deixando de estudar, de não participar do instituto. Eu acho que assim, quando a gente começa a ficar mais distante ainda, é quando começa a faltar as reuniões dominicais, né? Porque já é uma vez por semana. Então, quando tu começa a faltar, aí as coisas vão ficando assim, mais, como fala assim, mais frias, né? Muito bom, Juliana. Eu sinto isso também, sabe? Eu sinto muito isso no nosso dia a dia. E a gente adormece realmente, viu? É uma sonolência que acontece que a gente nem percebe, né? A gente deixa de ir no domingo. Ah, cheguei cansado hoje, não vou ler as escrituras, não vou estudar a aula da semana do instituto, eu vou só assistir. Ah, eu não vou isso, não vou aquilo. E aí a gente vai deixando um dia, outro dia as coisas acumulam na nossa vida, no nosso dia a dia. Aí tem dia que a gente briga com o noivo, que a gente briga com a namorada, com o namorado, e aí a gente já fica aborrecido, a gente não quer saber de nada, né? Então, essas coisas fazem com que eu e vocês se descuidem por alguns momentos. Mas esses momentos podem ser decisivos e vai determinar se eu vou estar com a minha lamparina acesa, com o meu óleo, o meu azeite, na verdade, né? Prontos para quando o Salvador vier, tá? Então, e essa preparação, ela tem que ser uma preparação física e espiritual, tá bom? Obrigado, Juliana. Muito bem colocado esses pontos aí. Ó, nessa preparação, existe um kit aí de 72 horas, que normalmente uma pessoa sobreviver aí, alguma coisa, alguma catástrofe, ou se perder na floresta. Existem algumas coisas que ela precisa utilizar para uma sobrevivência. Então, isso aqui, elas são as sobrevivências visíveis, né? Tá? São as coisas que a gente sabe, isso aqui eu tenho, né? Estou num acampamento,
Vocês já foram de acampamento, algumas aqui, daqueles tradicionais, né? Você tinha que levar o seu kit, suas coisas, para sobrevivência. Mas existe um padrão, né, de kits de sobrevivência que a ONU estabelece que garante que uma pessoa vai sobreviver se ela estiver em perigo, né? Por algumas horas, né? Então, isso aí é visível, é fácil da gente resolver, da gente saber, mas e o nosso kit espiritual, que é mais difícil e não é muito visível, né? Que kits são esses que a gente precisa, tá? Vocês têm esses kits? Vocês estão abastecidos? Eu fiz uma coisa aqui que nos ajuda a entender, nesses 6 campos da vida, nos ajudam a ter metas para a eternidade. Espiritual, campo espiritual, o campo da saúde, o campo do emprego, o campo do armazenamento doméstico, o campo das finanças e o campo da instrução, tá? Essas metas, elas ajudam vocês a manterem o kit de vocês bem seguro e vocês estarão preparados para todas as coisas. E aí eu aconselho vocês a avaliarem sempre isso na vida de vocês. Semana a semana, mês a mês. Como está a minha espiritualidade? Tá boa, estou indo à igreja, estou indo ao templo, estou indo nas caravanas, né? Estou guardando o dia do Senhor, estou pagando meu dízimo. São coisas que vocês conseguem equilibrar, conseguem ver o termômetro, entendeu? Saúde, mesma coisa, palavra sabedoria, né? Fazer exercícios, as coisas que precisam sempre estar avaliando onde é que vocês estão. São metas importantes. Nós já estamos no final do ano novamente. Pensem, se avaliem, gente. O que eu fiz? Quais foram minhas metas? Ah, eu não fiz meta nenhuma. Então, a partir de agora, você vai tratar desses assuntos em cada campo que você coloca, o que você vai fazer. Não precisa ser muita coisa, né? Emprego, como é que eu posso melhorar? A igreja tem várias coisas. Isso são preparações que vocês estão tendo para a segunda vinda. Vocês estão preparando-se para isso. Armazenamento, finanças, como é que tá minhas finanças, né? Eu guardo, eu sou aconselhado a guardar, né, 30% do que eu ganho, né? Como é que eu administro isso, né? Nós precisamos fazer isso. Instrução. Ah, hoje eu não estou estudando, já parei, não tenho mais ânimo. Não, é virar essa chave. Eu vou fazer um curso, eu vou no instituto saber o que tem lá de curso para eu. Quais são as orientações, o meu bispo, gente. Vamos, tem muita coisa que vocês podem fazer, que eu e vocês podemos fazer, não importa a nossa idade, tá? Nós podemos continuar essa preparação, ela é uma preparação contínua, tá bom? Juliana, pode ler para nós, por favor? Posso. Precisamos preparar-nos tanto física como espiritualmente para os eventos profetizados para a segunda vinda. A preparação que normalmente negligenciamos é aquela menos visível e a mais difícil, a espiritual. Um kit de suprimentos para 72 horas pode ser muito importante em situações de emergência no plano material, mas como aprenderam as virgens loucas para sua tristeza, um kit de preparação espiritual de 24 horas tem um valor muito maior e muito mais duradouro. Tudo bem, tá bom? Então, a nossa meta agora, sair dessa aula, é ver como está meu kit, né, de 24 horas. Ele é mais duradouro do que qualquer outro kit, tá certo? Então, vamos sempre estar nos avaliando. Obrigado, Juliana. Nessa preparação, nós temos, então, o que nos levará a confiar em Jesus Cristo como nosso juiz. Tá bom?
Deixa eu ver aqui. Carol Reis, lê para a gente. Alma 34, 32, é uma parte desse versículo aí. Minha mensagem para você, para nós. Carol? Carol Silva, lê para nós então. Irmãos e irmãs, como ensina o livro de Mórmon, esta vinda é o tempo para os homens preparar-se para encontrar Deus. O dia desta vinda é o dia para que os homens executarem os seus labores. Estamos nos preparando? Ah, tá, é uma pergunta. Né? Uma pergunta aí que essa alma, esse aí, Alma 34, eu gosto assim, para mim é um dos melhores, é um clássico nas escrituras para mim. Essa escritura, ela é uma busca de escritura, na verdade, na minha época de seminário. Né? Esta vida é o tempo para os homens se prepararem para encontrar Deus. Então, essa vida, a gente, a gente não pode protelar, então significa que eu não posso, de forma alguma, é como eu falo, perder tempo em coisas que não me levarão a nada. E aí, eu e vocês, a gente precisa avaliar isso com muito carinho. Tá? O que eu estou despendendo tempo demais aonde? Será que isso vai me levar alguma. Ah, não sei, eu estou despendendo tempo. Sei lá, me diga algumas coisas que a gente pode despender tempo que não vai nos ajudar numa preparação. Diga aí uma coisa que vocês. Normalmente a gente está no nosso cotidiano. Tem alguma coisa? Tipo, as redes sociais, por exemplo, elas podem. Elas são um perigo na nossa vida, tipo WhatsApp, Facebook, Instagram, TikTok. Vocês acham que isso a gente pode, a gente perde muito tempo? O que vocês acham? Ou no geral, as redes sociais é um ponto que a gente precisa ter cuidado ou não? As redes sociais são pontos do que a gente tem que ter cuidado, né? Mas eu estava pensando aqui que tudo que é demais acaba se tornando danoso, né? Então, até mesmo, por exemplo, o nosso trabalho, o nosso estudo, quando ele começa a tirar muito tempo da gente, por mais que seja algo que você esteja desenvolvendo, ele acaba te prejudicando dessa forma espiritual. Bem, Juliana, é isso mesmo, né? E eu lembro que às vezes, quando eu estava em São Paulo, eu estava era um dos membros do bispado, e aí eu fui incumbido de conversar com alguns jovens. Eles não estavam indo muito no seminário, quando ia eu chegava atrasado. E aí, entrevistando 5 deles, tanto rapazes como moças, e a gente identificou que um dos obstáculos era redes sociais. E aí eu lembro que um falou assim, mas, irmão Moisés, eu não sei como é que acontece, que quando eu entro, eu só quero ver assim algumas coisas, mas depois já me leva para outras, aí eu vejo o vídeo, e aí eu vou passando, quando eu vejo, eu já nem sei quanto tempo eu estive fazendo isso. E aí, quando eu espanto, já tá 10 minutos, já começou a aula do seminário e eu ainda nem estou na capela. E aí, e assim, é algo preocupante, como a Juliana falou, tudo que é demais e não tem aquele, fala assim, eu vou entrar só para ver algumas coisas. A gente não consegue, né? Parece que as redes sociais, esses aplicativos, eles foram desenvolvidos para atrair a nossa atenção, né? E a gente acaba sendo envolvido com isso, né? Fala, Wallace. Quando tu falou redes sociais, é, tipo, as redes sociais é tipo um imã. Um, um imã, ele puxa, ele tira nosso foco, entendeu? Ele tira, já começa a tirar nosso foco. Então, isso
tu falou é verdade. Quando a gente tá em uma página, quando tu vê, já tá em outra, né? E os dias vão passando e você realmente não sai de lá, né? Tipo, como eu falo, é tipo um vício, né? Os jovens, em dia de hoje, na, no- na época dos nossos pais, os nossos pais não era assim, no celular. Eles saíam para festa, para brincar essas brincadeiras antigamente. Quando tu pega do jovem de hoje, ele só fica o quê? No celular. Ele não brinca, não sai muito de casa. Ele só fica no celular. Então, então é isso. As redes sociais é tipo um vício. Quando a gente vê, a gente tá em outro mundo. Em outro mundo. Muito bem, Watson, obrigado. Então, vamos nos avaliar sempre. Isso faz parte da nossa preparação, né? Bom, a gente está chegando ao final. Deixa eu ver aqui quem ainda não leu. Eu não sei. Maria Gomes, você consegue ler para a gente, querida? Acho que até saiu. Ou ela caiu. Vamos lá. Carol Reis, lê para a gente. O presidente Scott falou alguns conselhos. Ela entrou de novo. Posso? Pode ler. Jesus Cristo possuía méritos que nenhum outro ser poderia ter. Ele era um Deus, Jeová, antes do seu nascimento em Belém. O seu Pai amado não só lhe deu o seu corpo espiritual, mas foi Jesus, foi também o seu unigênito na carne. O nosso Mestre levou uma vida perfeita, sem pecados, e assim estava isento dos requisitos da justiça. Ele é perfeito em cada atributo, inclusive no amor, na compaixão, na paciência, obediência, perdão e humildade. Bem, né? Olha só, que legal. A presidente Scott fala aí sobre. Por isso que Jesus Cristo ele tem. A gente pode confiar nele. Eu e vocês, nós podemos ter essa confiança, porque ele tem esses requisitos aí, que é um espelho para nós, né? Não tenho dúvida disso, é um espelho para nós. Ah, então, vamos pegar esses dois conselhos também, essas duas citações aí do presidente, nosso atual profeta, né? E presentearam de Billy também. O presidente Oaks, ele falou algo muito legal também. Vou dividir aqui então com a Carol Reis que leu agora, né? Carol Silva lê para a gente e a Juliana fecha, então. Carol Sua Silva. consciência. Posso? Pode ler. Sua onisciência dá a ele o perfeito conhecimento de todos os nossos atos e desejos, tanto dos quais não tenhamos nos arrependido, ou que não mudaram, quanto aqueles dos quais nos arrependemos, ou que são justos. Portanto, depois de seu julgamento, todos confessaremos que seus julgamentos são justos. Muito bem. Juliana. Os livros mencionados referem-se aos registros de suas obras feitas na terra. E o livro, que era o livro da vida, é o registro que se faz no céu. Muito bem. A Ana de Billy falou sobre isso. Muito bem. Então, a gente precisa fazer. Como nós seremos julgados, né? Essa é uma grande pergunta, né? O Jesus Cristo ele é nosso juiz. Nessa preparação toda que a gente viu no primeira parte da nossa lição, a gente se preparar. E a gente está se preparando para esse momento também, para nós sermos julgados. Então, os nossos feitos, o tempo que a gente tem, como nós estamos usando o nosso tempo, está sendo contado, né? E o livro da vida que é registrado nos céus, nós seremos julgados por vários livros, né? Dentre eles, o livro que está sendo registrado no céu. E Jesus Cristo, ele será nosso advogado. Por isso, os requisitos e segurança que nós temos de que será algo justo é por todos aqueles
méritos dele, né? Então, eu e vocês, nós precisamos entender isso muito bem. E isso vai nos motivar a dar o melhor de nós nesta vida, né? Então, eu queria finalizar exatamente dizendo isso para vocês, de que, e, e encorajando vocês, e a mim também, a gente não desistir, a gente se esforçar cada dia quando eu acordar, fazer valer a pena aquele dia, entendeu? Ser melhor do que eu fui ontem, né? Ver que um dia que eu errei, alguns pontos que eu preciso melhorar, e eu vou melhorar agora, né? E eu testifico para vocês que o Senhor sempre estará com vocês. O Senhor sempre estará com vocês. Ah, em outra oportunidade, eu testificarei para vocês algo que eu senti agora, mas por eu ter que obedecer ao tempo, mas eu quero dizer para vocês que o Senhor é extraordinário. Algumas coisas na minha vida que tem acontecido agora, nesse momento, eu tenho sentido muito a mão dele. Eu estou numa fase agora da minha vida em que eu tenho que depositar toda a minha confiança no Salvador, né? Estou numa nova roupagem. E onde eu quero dizer isso para vocês entenderem, eu eu fui um homem que fiz tudo que eu aprendi no Evangelho, tá? Mas eu enfrentei dificuldades, por mais que eu vivi as coisas, missionário retornado, me esforço para ser um bom líder, me esforço para fazer as coisas que minha liderança pede, mas tive dificuldades no meu casamento, onde eu vi a mão do Senhor, sim. E meu primeiro casamento, para vocês entenderem, eu me casei com uma jovem boa, uma jovem, né, que nas limitações dela se esforçou para viver também o Evangelho. Mas algumas coisas da vida, a gente não conseguia caminhar mais juntos. E a saída foi o divórcio. Mas depois que eu usei todos os meus cartuchos, eu sempre digo isso, porque o Senhor fez eu sentir isso. E eu demorei nesse processo. Eu esperei mudanças, eu esperei muita coisa. Mas eu estagnei. E aí eu digo para vocês, após isso, para eu me reencontrar de novo em um relacionamento, levou 10 anos. Eu levei 10 anos para eu me encontrar de novo dentro de um casamento. Que isso aconteceu mês passado, dia 17 de outubro. Vocês podem, ó, depois de 10 anos eu coloquei uma aliança de novo na minha mão esquerda. E eu sinto que o Senhor, ele está novamente colocando suas mãos na minha vida. Eu demorei a encontrar uma nova companheira. N motivos, né? Mas nunca perdi a esperança da eternidade, de que eu ia me reencontrar de novo. E isso, mas levou um tempo. Então, eu testifico para vocês que vale a pena se esforçar para viver o Evangelho. Não teve um dia que eu deixei de ir para a igreja, não teve um dia que eu deixei de fazer as minhas leituras, ir ao templo. Eu consegui
segui o meu curso. E eu tinha muito desejo de me casar novamente, né? Mas enfrentei alguns desafios, talvez pessoais meus, minhas coisas, né? E agora eu tenho que me reinventar novamente dentro de um relacionamento, tá? Então, digo a vocês, vivam o melhor um dia de cada vez. Testifico que essa é a sua igreja. Jesus Cristo é nosso Salvador. Ele nos ama, ele está nos acompanhando em todos os momentos, tá bom? E vocês estão no lugar certo. Eu queria deixar minha aula, essa aula, nossa aula, né, com vocês, em nome de Jesus Cristo. Amém. Deixa eu ver. Fazer a última oração para nós. Carol Silva, faz a última oração para nós, por gentileza. E na semana que Posso vem, sim. então, a gente se encontra no mesmo bate-local, no mesmo bate-canal, hein? Tá bom? Pode fazer. Licença, nosso querido e bondoso Pai Celestial, a gente agradecemos por essa aula que tivemos, por cada coisa que foi falada e ensinada também. Possamos colocar em prática tudo que aprendemos e possamos sentir seu Espírito conosco sempre. E essa oração que eu deixo, em nome do seu filho amado Jesus Cristo, amém. Amém. Obrigado, jovens. Obrigado. Boa noite. Aproveitem a noite aí, tá bom? Boa Abraço. noite. Até semana que vem. Bastante testemunho do casamento. Eu saí, né?